pensar inicialmente em fatorial. Fatorial nada mais é do que uma operação matemática, como adição, subtração, multiplicação. Mas quando a gente fala em fatorial, a gente fala em fatores. Fatores, multiplicação. Então, ele é a multiplicação dos números em ordem decrescente, ou seja, de um certo número n, multiplicando em ordem decrescente até a gente chegar no 1. Então, este é o dito fatorial. Fatorial só existe para números naturais. Quem são os números naturais? De 0 ao infinito positivo. Lembrando, 1, 2, 3, 4, 5, nós não temos aqui números com vírgula, números decimais, números fracionários. Então, a gente trabalha aqui dentro do conjunto dos números naturais. O fatorial vai ser importantíssimo no decorrer das próximas, então, formulações dos próximos conceitos que a gente vai aprender. Vamos lá, então? Quando a gente quer falar sobre esse fatorial, nós temos que indicar qual é a representação, então, deste fatorial. De forma genérica, a gente representa n fatorial. O fatorial é a exclamação. Então, n fatorial, um certo número fatorial. O que eu vou fazer para resolver? Eu tenho que multiplicar esse número em ordem decrescente. Então, eu pego o n, que é o número, vezes o seu antecessor, vezes o antecessor, vezes o antecessor, ou seja, n vezes n menos 1, vezes n menos 2, e assim sucessivamente até chegarmos no 1. Que é um exemplo numérico, a gente tem aí 5 fatorial. Como que a gente resolve esse 5 fatorial? Eu tenho que fazer o 5 vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Então, todas essas multiplicações resultam em 120. Quer dizer, 5 fatorial é igual a 120. O 4 fatorial, nós teremos aí 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, continuamos com 24. O 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, 3 vezes 2, 6, vezes 1, continuamos com o 6. 2 fatorial, 2 vezes 1, que é 2. Então, nada mais é do que a multiplicação, do que o produto, então, da sequência desses números em ordem decrescente. Começamos pelo número que está sendo exposto para a gente até chegarmos no 1, ok? Existem aqui dois casos particulares, que é o 1 fatorial, então quando a gente vai decrescer, nós teremos apenas o 1, e o 0 fatorial, que também, por consequência particular, será 1. Como assim? Como que a gente vai entender por que esse 0 fatorial é 1? Pessoal, pense numa fila. Eu tenho 5 pessoas, eu quero saber qual é a maneira de organizar essas pessoas em fila. Então, eu teria 5 possibilidades para o primeiro, 4 para o segundo, 3 e assim por diante para cada lugar da fila. Ou seja, quando eu tiver 5 pessoas, eu terei 120 maneiras de organizar essas pessoas na fila. Agora, quando eu tiver 2 pessoas, eu vou ter apenas 2 maneiras de organizar a fila. Aí, se eu penso em uma pessoa, lógico que vai ser uma maneira só. Por isso que um fatorial é 1. E agora o 0, eu não tenho nenhuma pessoa. Como que eu posso organizar essa fila? Logicamente que é uma possibilidade só. Eu só tenho uma fila nula, sem pessoas. Então é por isso, de maneira bem prática, que a gente consegue mostrar que esse 0 fatorial será 1. Então, aqui são os dois casos particulares que a gente precisa pensar. Entendeu tudo até agora? E para que a gente utiliza isso? Para trabalhar nas simplificações. É onde a gente mais vai usar o fatorial depois dentro das nossas formulações. Como assim simplificar? Eu tenho aí 100 fatorial dividido por 98 fatorial. Eu tenho que achar uma maneira de reduzir essa expressão. Eu tenho uma fração, eu posso reduzir essa expressão. Como que eu vou reduzir? Abrindo sempre o maior número até que eu consiga chegar no menor dos números apresentados. Ou seja, um fatorial, quando a gente quer simplificar, a gente pode interromper o desenvolvimento desse fatorial no momento que a gente quiser. Olha só, eu tenho esse 100 fatorial, ele é maior que o 98. Então, o que a gente vai fazer? 100 vezes 99 vezes 98 fatorial. Eu cheguei aonde eu queria, 98 fatorial. É nesse momento que a gente vai fazer a simplificação. Como que ocorre essa simplificação? 98 fatorial dividido por 98 fatorial é 1. Então, o que eu fico? Com 100 vezes 99. 100 vezes 99, nós temos 9.900, que vezes o 1 da divisão do 98 fatorial pelo 98 fatorial, nós continuamos com 9.900. Então, essa simplificação vai ser muito utilizada, pessoal. Tome cuidado. Então, lembre-se sempre que a gente pode interromper o desenvolvimento de um fatorial até o momento que a gente tiver necessidade para fazer essas simplificações.
2, ok? Segundo exemplo, é uma simplificação quando a gente trabalha da maneira genérica. Eu tenho n fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Qual é o maior? O maior é o n fatorial. Então, a gente vai abrir esse n, vai transformar esse fatorial até o momento em que nós chegamos em n menos 1. Então, você já sabe que a gente tem aí n vezes n menos 1 fatorial dividido por n menos 1 fatorial. Aqui a gente tem a simplificação, então resta para a gente n como resultado. Pessoal, aqui de maneira genérica, a gente pode tanto diminuir esse n, como aumentar esse n. Quando eu quiser o sucessor desse n, eu tenho n mais 1, n mais 2, n mais 3, e a gente pode trabalhar tanto para a direita quanto para a esquerda, e dessa maneira genérica, basta verificar o que você está precisando para determinado exercício, certo? Então, o fatorial nada mais é do que o produto, a multiplicação, então, de um certo número n até o 1. E aqui a gente começa, então, o estudo, a partir do próximo vídeo, sobre os princípios fundamentais da contagem.